As empresas brasileiras nos últimos anos têm se profissionalizado cada vez mais. E nesse processo, os conselhos de administração ou conselhos consultivos tiveram um papel muito importante. Essa nova série de Money Report é chamada Os Conselheiros. E nós vamos inaugurá-la aqui com um dos maiores executivos que o Brasil já viu em ação, Roberto Lima, que já foi CEO de empresas como Natura, como Credicar, como Vivo, uma grande carreira também na Accor. E Roberto fez uma passagem para, digamos, o outro lado, para a carreira de conselheiro, de uma maneira muito interessante, muito natural, muito suave, né? Então a gente está aqui para conversar sobre o papel do conselheiro, para saber como é que é a visão interna desse conselheiro junto às empresas e também falar, por que não, para aqueles executivos que querem seguir essa carreira, como é que é esse caminho. Roberto, um prazer estar com você aqui, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Aloysio. Prazer estar com você e participar desse programa. A gente estava falando justamente dessa carreira de sucesso que você teve. Uhum. Em algum momento você pensou em ser conselheiro? Isso brotou na tua mente como? Veja, Luiz, algumas coisas aconteceram na minha carreira, ainda muito jovem, quando eu trabalhava no Grupo Accor. O Grupo Accor passou por um processo de aproximação das atividades diferentes que ela tinha e eu fui convidado a sentar na cadeira de conselheiro já com 31 anos numa das atividades específicas, que era a atividade de hotelaria, que passava por uma reestruturação. Então, além de executivo, eu era diretor financeiro do grupo na época, tive a primeira experiência ainda muito cedo. Mas depois, isso durou algum tempo, enquanto foi necessário, e ficou na minha cabeça aquele convívio com pessoas que eram já maduras, sêniores e que tinham uma visão da empresa que não era a visão do dia a dia, era a visão estratégica, a visão de posicionamento, a visão da solução dos grandes problemas. Com a minha carreira de executivo, eu tive que botar foco, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, então, enquanto eu fui executivo, fui só executivo. Mas aí você teve essa ideia dessa segunda carreira como? Como é que ela surgiu? Veja uma coisa, eu completei 40 anos da vida de executivo quando eu deixei a presidência da Vivo, foi no momento em que a Telefônica comprou a participação da Portugal Telecom, haveria uma fusão da Vivo com a Telesp, eu achei que tinha cumprido com o meu papel, a gente tinha conseguido colocar a empresa em primeiro lugar entre as empresas de telecom do Brasil, tínhamos levado os clientes de 28 milhões para 64 milhões, as ações se multiplicaram o seu valor por 6 em 6 anos. Então eu não podia ser mais feliz, eu tinha uma equipe maravilhosa e eu achei que dali para frente eu deveria reduzir um pouco o ritmo. A Telefônica me convidou para permanecer no Conselho de Administração, estou lá até hoje, desde 2011, e aí fui convidado por outras empresas, isso muitas vezes surge por pessoas conhecidas, mas também por headhunters, as empresas de search, que me ofereceram algumas posições e algumas delas eu aceitei e hoje eu estou sentando em 4 conselhos de administração, muito feliz com eles, acho que com isso eu consigo dar um pouco de contribuição, dar de volta um pouco daquilo que eu aprendi e de toda a satisfação que eu tive como executivo. Hoje, as empresas que têm conselho, elas são mais de capital externo, são mais estatais, brasileiras, de capital privado? Não, eu acho que as empresas brasileiras já têm uma grande sensibilidade para entender a importância do conselho e até como uma maneira de resolver os seus problemas maiores, de se posicionar no mercado estrategicamente, mas também de programar sucessão, algumas delas com a vontade de serem empresas públicas, ou seja, empresas cotadas em bolsa. Cada uma tem um plano onde um conselho de administração formado por pessoas já com uma certa experiência pode ajudar muito. Então eu acho que as empresas brasileiras hoje acordaram para isso. Eu, por acaso, estou em 2 empresas que são essencialmente brasileiras, capital nacional, uma mais de origem familiar e uma outra que é a BR Distribuidora, que é uma subsidiária da Petrobras, mas é uma empresa totalmente brasileira e que abriu seu capital no final do ano passado, né? Então, eu acho que as empresas brasileiras, sim, estão tirando o benefício disso. Como é que o Conselho ele pode ajudar na sucessão, que eu acho que é um dos principais problemas das empresas familiares? Eu acho que
O Conselho de Administração ele consegue olhar um pouco de fora, verificar quais são as dinâmicas na organização que precisam ser, eu diria, azeitadas ou melhor trabalhadas para que a empresa possa passar por um processo de sucessão, já que a gente está falando desse assunto específico, que é a sucessão, que é um assunto sério. No Brasil, 95% das empresas não passam para a segunda geração. Empresas pequenas, empresas grandes, mas a verdade é essa. Então, não é um processo fácil, é um processo que envolve basicamente pessoas. E, portanto, a senioridade dos conselheiros, uma discussão um pouco mais racional sobre essas questões que envolvem o processo de sucessão pode ajudar muito e, muitas vezes, o próprio conselho consultivo, se não for um conselho de administração numa empresa aberta, ele pode ser montado para isso, para facilitar esse processo de sucessão. E tem também uma questão muito importante hoje, que é da governança. E o Conselho é uma peça fundamental nisso. Como é que as empresas estão se adaptando a essa nova fase e aderindo à governança? Veja, eu acho que um assunto importantíssimo. Eu vejo um número de horas dedicados nas reuniões de conselho de administração e nos comitês que são formados para apoiar as decisões do conselho de administração, grande parte delas dedicadas às questões do governance, para que aquilo possa funcionar, mas principalmente possa funcionar dentro da lei e dentro dos regulamentos. Se for uma empresa cotada em bolsa, mais ainda, nós temos que tomar todos os cuidados do mundo com as questões de confidencialidade das informações, para evitar as insiders information. A outra coisa, o respeito total à lei, não só a lei anticorrupção, que já existe aqui, mas que existe na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares, mas também o conjunto das leis que governam as atividades empresariais, passando pela tributária, trabalhista, tudo aquilo que for. Eu acho que isso é realmente uma questão que é tratada no Conselho de Administração e que são pedras basilares para o sucesso de qualquer empresa, né? Não cabe, se for para discutir esses assuntos, porque a gente não concorda, que se discuta nos canais normais, mas enquanto estivermos operando em qualquer local, nós temos que ser totalmente coerentes com o quadro legal daquele país. E eu vejo, e tive a oportunidade de participar de conselho de administração de empresas brasileiras num processo de troca de gestão, onde os comitês foram formados e o investimento foi muito alto para que a gente fizesse o regulamento dos comitês, depois o regulamento para se criassem as políticas e as práticas anticorrupção, as práticas de respeito à legislação, que muitas vezes você escreve tudo isso e você tem que entender que essa mensagem tem que chegar na ponta, tem que chegar na ponta naquela pessoa que vai negociar o aluguel de uma loja e a licença de funcionamento lá na ponta. Ele tem que estar totalmente impregnado dessa ideia do respeito à legislação, da ética e das boas práticas de negócio. Tá? E convencer, por exemplo, a equipe comercial que compliance é algo importantíssimo dentro do processo não deve ser fácil também, né? Exige dedicação. As pessoas, agora há pouco nós estávamos conversando sobre as pautas do bem, né? As pessoas, eu acho que têm sim essa vontade de fazer o bem, de fazer o correto, de fazer o certo, muitas vezes precisam ser orientadas e a gente precisa mostrar qual é a grande vantagem de fazer a coisa correta. Resultado na empresa, a própria palavra diz, é resultado daquilo que você faz. Então não espere bons resultados se você tem más práticas. E as pessoas em qualquer posição que estão na empresa, elas entendem isso. Então, esse esforço de conselho de administração e de diretoria, de levar isso para a ponta, aliás, para mim, levar para a ponta tudo aquilo que a gente quer fazer. As empresas não podem se acostumar no ar-condicionado das sedes, que aquilo lá não faz bem para ninguém, as coisas acontecem no campo, as coisas acontecem lá na linha de frente, no contato com os clientes, no contato com os fornecedores, é lá que a vida das empresas acontece. Então não adianta a gente imaginar uma série de coisas no conselho, na diretoria, que não chegam até a ponta. Então eu acho que é obrigação do conselho também garantir que toda essa mensagem, os mapas de risco, os mapas de compliance, que tudo isso está sendo posto em prática na ponta na organização. Você vai me dizer, é fácil ou difícil? Se for um pouco mais difícil, exige um pouco mais de esforço, mas tem que ser feito. Mas é feita uma, não digo uma fiscalização, que é uma palavra muito forte, mas quais são os instrumentos para você medir se isso acontece? Eu acho que a empresa, em primeiro lugar, ela tem que ter as suas áreas de procedimentos internos que muitas vezes as pessoas dizem, tá bom, eu entendi como isso tem que ser feito, mas não sei como fazer. Então tem que ter áreas de suporte para ajudar as pessoas a fazer, estruturar os procedimentos. E depois você tem os processos normais de auditoria, que é checar, verificar se aquilo está sendo
cumprido. Tá? É impossível que numa organização você tenha 100% das pessoas aderentes ou 100% dos procedimentos corretos. A empresa é dinâmica, isso tem que ser revisto a cada tempo. E não adianta achar que coisas que estavam muito bem há 3, 4 meses atrás continuam bem. Alguém já disse no mundo empresarial, e eu acho que eu absorvi isso até o limite, talvez por isso uma das razões que um dia eu disse não sou mais executivo, passo a ser conselheiro, é que só os paranoicos sobreviverão. Eu acho que tem que ter um pouco de paranoia sim, quando você administra uma organização que tem 30 mil colaboradores, que atende 65 milhões de clientes, a probabilidade de alguma coisa dar errado é enorme. Então você tem que estar sempre vigilante, acordar na segunda-feira como se fosse o primeiro dia de trabalho e dormir no domingo à noite como se fosse o primeiro dia de trabalho também. O conselheiro, ele tem que entrar nessa linha da paranoia também, no sentido de estar sempre vigilante e ajudar a diretoria executiva a fazer o seu trabalho. Acho que sim. O conselheiro ele tem que entender que a responsabilidade dele na administração da empresa é a mesma da diretoria executiva, até para efeitos legais. Então, se a gente aceitou o cargo, temos que aceitar também a responsabilidade. É verdade que não é um conselheiro que vai verificar se alguma coisa está acontecendo lá na ponta, mas nós temos que verificar se pelo menos a diretoria executiva tem a compreensão daquilo que são as normas, que são as regras e que são os interesses da empresa, o interesse dos seus acionistas, se aquele plano estratégico é aquilo que está sendo observado pela diretoria, se a diretoria tem alguma necessidade adicional, se tem alguma dificuldade para implementar alguma coisa, se são necessários recursos adicionais, investimentos adicionais para que a empresa possa ter as suas boas práticas, cabe ao conselho estar vigilante para isso. E aí tem sim um pouco... Eu usei a palavra paranoia. Ela é forte, mas tem sim essa atenção, essa vigilância constante. Esse papel ele é diferente do que se esperava de um conselheiro, digamos, 30, 40 anos atrás? Eu acho que hoje... Ou será que isso sempre era necessário, mas não se praticava? Não dá para eu responder. Imagino que em alguns lugares do mundo já existia uma maturidade maior, um país onde o mercado de valores se desenvolveu antes, onde os investidores tinham um papel importante na vida das organizações. Imagino que os conselhos já eram mais maduros. Na minha experiência de conselheiro, que é de alguns anos, talvez uma década agora, sem aquela primeira experiência ainda muito jovem, eu vejo um amadurecimento muito grande, até por questões de legislação, de um compromisso maior com coisas que são básicas, como a ética e tudo isso. Eu acho que o papel que vocês fazem na empresa também é um estímulo, na imprensa eu digo, é um estímulo assim, fundamental para que as empresas possam ter as suas boas práticas. Hoje, nada do que você faz passa desapercebido. Tudo que você fizer, todo mundo vai saber. A reputação da empresa vai ser construída não é pela propaganda que ela vai colocar na televisão, vai ser pelas suas práticas do dia a dia, na ponta da loja, na ponta do posto de gasolina, na ponta de um hospital, seja lá o que for. São as práticas que são importantes. Um conselheiro de administração tem que entender que esse é o propósito da empresa e tem que ajudar a diretoria executiva a colocar isso em prática e ter sucesso naquilo que faz. Se fizermos direito, não tenha dúvida, o resultado aparecerá. A partir de que tamanho uma empresa pode ter um conselho de administração? É algo somente para as grandes corporações ou uma empresa pequena ou média pode ter também? Não, eu acho que todas podem ter. Alguns conselhos são remunerados, outros não. Eu acho que já fui conselheiro de empresas sem ter remuneração, até pelo prazer de poder ajudar ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que se a empresa começa a perceber grandes oportunidades e que ela gostaria de encarar e ela às vezes quer um pouquinho mais de confiança, quer ouvir mais algumas pessoas, eu acho que uma das alternativas é essa. Uma são as consultorias, outra é talvez contar com um conselho de pessoas preparadas para isso. Mas não só nas oportunidades. Se a empresa encontrar algumas dificuldades, porque chegou um momento de se reinventar, de um mercado que mudou, também talvez seja um momento de constituir um conselho. Acho extremamente saudável. Agora, a diretoria tem que entender que ela continua responsável pela execução de tudo que for feito, que o conselho não tem papel executivo, mas pode ter um papel muito importante nas orientações para a continuidade e a perenidade de uma organização.